Boa tarde, quarto ano. Esse vídeo é para quem não pôde participar da nossa live hoje, tá bom? Quem participou e também quiser assistir novamente, é sempre bom, combinado? Nós vamos falar aqui, então, sobre o mapa mental da unidade 3 de História. Começando pelo primeiro ramo, que vai tratar sobre os primeiros grupos humanos. Então, como a gente já estudou lá na unidade 2, os primeiros grupos humanos partiram da África, né, que é o berço da humanidade, onde tudo começou, fizeram uma grande migração até povoar todos os continentes. Não foi um movimento rápido, demorou muitos anos para isso acontecer, tá? Esses primeiros povos, então, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um lugar específico para morar, tá certo? Eles viviam se mudando para vários lugares, tá bom? Eles faziam isso, sobretudo, para sobrevivência, tá? Então, eles coletavam frutos, caçavam os animais, porque eles não produziam seu próprio alimento. Só que aí, quando acabava a comida daquele lugar, eles tinham que se mudar para outro. Então, por isso, eles eram chamados de caçadores e coletores, tá? Caçavam o animal para comer e coletavam as frutas e vegetais para poder comer também. Acabando aquele alimento, eles mudavam de lugar. Por isso, eles eram também chamados de nômades, certo? Com isso, encerramos o primeiro ramo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-história brasileira. Tudo começou em Lagoa Santa, Minas Gerais. Tá? Não que a humanidade, né, que a população brasileira tenha começado lá, mas é que os primeiros vestígios humanos pré-históricos foram descobertos lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Isso aconteceu em 1843. Um pesquisador dinamarquês, Peter Lund, tá? Encontrou aí os primeiros vestígios de seres humanos pré-históricos do nosso país, ok? Segundo pesquisas dele, ele estimou que esses primeiros seres humanos apareceram há 10 mil anos atrás, tá? Em 1970, houve novas descobertas. E os pesquisadores fizeram novos estudos e descobriram que, na verdade, já faziam 11 mil anos que toda essa história, essa pré-história brasileira já havia acontecido, tá? Então, descobriu-se que há 11 mil anos já existiam nômades, coletores e caçadores aqui no país, tá? No nosso país. Então, esses primeiros grupos humanos que habitaram o nosso país fazia parte desse grupo de nômades, coletores e caçadores, tá certo? E aí ele descobriu aí um fóssil, um vestígio, né, humano, que deu o nome de Luzia. E através da Luzia, ele conseguiu descobrir várias outras coisas. Por exemplo, os hábitos dela e do seu grupo. Tá? Já era um grupo humano que sabia controlar o fogo, porque quando os sujeitos pré-históricos chegaram na América, eles já tinham o domínio do fogo, já conheciam. Eles já sabiam construir suas próprias ferramentas, com a pedra lascada, que a gente também viu na unidade 2. Eles já tinham o hábito também de enterrar seus mortos, tá? Por isso aí conseguiu encontrar o vestígios da Luzia aí praticamente completo, né? Não se abrigavam em cavernas, essa é uma curiosidade interessante, tá? Os homens pré-históricos brasileiros não tinham o hábito de se abrigar em cavernas. O que eles faziam? Eles, vamos dizer assim, acampavam, pode-se dizer desse jeito, né? Que eles procuravam abrigo perto de riachos e nascentes, tá? Por quê? Porque a vegetação perto de um local que tinha água era mais abundante, então lá ia ter mais alimento para eles, até dentro do próprio rio, tá? Podia pescar os peixes para poder comer, caçar os animais que estavam ali por perto. E aí, mesma coisa, acabando o alimento naquela região, eles mudavam para outra, tá certo? Bom, depois disso, o livro traz um pouquinho sobre a megafauna brasileira, mas eu preparei um mapa mental só sobre a megafauna brasileira, tá? Então, nesse mapa aqui, eu coloquei mais sobre a pré-história mesmo. Bom,
Passado esse período dos coletores e caçadores, aconteceu uma revolução agrícola, tá, na humanidade. E a partir dessa revolução agrícola, o ser humano conseguiu começar a produzir o seu próprio alimento. O que isso significa? Que eles vão deixar de ser coletores, eles não vão mais simplesmente coletar o alimento, eles vão conseguir produzir seu próprio alimento. Então eles já se tornam produtores, tá certo? Tudo isso começou lá na Mesopotâmia, tá? Um país bem antigo, que já nem existe mais, inclusive. Quando os primeiros seres humanos começaram a perceber que quando as sementes caíam no chão, elas davam origem a um novo fruto, a novos frutos. Então eles começaram a perceber que se eles jogassem a semente no chão e esperassem por um tempo, aquilo ia gerar novos alimentos para eles. Com isso, eles não precisavam mais ficar mudando de lugar, tá? Isso fez com que mudasse toda a história da humanidade. Já que eles tinham que esperar o alimento germinar, eles começaram a construir suas próprias moradias, porque eles não ficavam mais mudando de local. Então, eles começaram ali onde eles ficavam, ali onde eles dormiam, que eles faziam pequenos acampamentos provisórios, começou a se tornar moradias permanentes, tá? Porque eles estavam lá esperando as sementes germinarem. Com isso, eles também já deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Ou seja, eles não se movimentavam mais, não fazia mais esse fluxo migratório, não tinha mais essas viagens que eles faziam quando eram nômades, tá? Eles também começaram, com a agricultura, eles também começaram a desenvolver novas ferramentas que ajudassem eles nesse plantio e colheita. Então, não eram mais aqueles machados e lanças feitos lá pelos nômades, porque agora o objetivo do homem era outro. Então, ele começou a desenvolver outras ferramentas. Outra descoberta que o homem fez foi que ele podia domesticar animais e não apenas caçá-los para comer. Então, ele começou a perceber que alguns animais ajudavam ele, por exemplo, na proteção dele, que era o caso dos cachorros. Então, se algum animal chegasse querendo atacar ali aquela população, aquele grupo humano, o cachorro protegia, né? Os cachorros que tinham ali protegiam eles. Os animais também ajudavam na agricultura, arando a terra, né? Então, eles amarravam ali algumas rodas, algumas estruturas nos animais, eles iam andando pelo campo e arava a terra, tá? Outra coisa também é o animal para alimentação. Então, a galinha que dava o ovo, a vaca que dava o leite e a carne, né? O porco também, a ovelha que oferecia a lã. Então, eles já não usavam mais só couro de animal, eles começaram a utilizar a lã da ovelha também para fazer suas próprias roupas, tá? Usavam também como meio de transporte, por exemplo, o cavalo. Eles começaram a perceber que com o cavalo, né, eles poderiam, não precisavam mais ficar andando, eles poderiam montar em cima do cavalo e o cavalo levava onde eles queriam. E a proteção dos grupos humanos, que eu já falei, tá? E o último raminho desse mapa, nós vamos falar sobre as primeiras produções de cerâmica, tá? Isso surgiu com a descoberta do fogo. Então, quando o homem descobriu o fogo, ele começou a perceber que ele começou a mudar muitas coisas na rotina dele. Muitas coisas começaram a ficar mais fáceis para ele. Inclusive, ele começou a perceber que dava para ele modelar e queimar o barro. Quando ele modelava e queimava o barro, ele conseguia fazer, né? Ele secava aquele barro e aquilo ali virava um utensílio, tá? Então começou a virar objetos essenciais para a vida deles. Assim a gente fala, né, que o homem criou a primeira indústria, vamos dizer assim. Foi a primeira forma de produção de algum objeto em larga escala que o homem fez, tá? Junto com isso, surgiu também a Idade dos Metais. O que foi a Idade dos Metais? Foi quando o homem aprendeu a derreter os metais. Com isso, eles conseguiram também moldar o metal com a forma que eles queriam. Então, as lanças, por exemplo, não iam mais ter pontas de pedra. Eles poderiam ter pontas de metais, que eram muito mais afiadas. Eles também começaram a conseguir fazer recipientes de metal, que era muito mais duradouro do que de barro, né, de cerâmica.
Eles começaram a fazer várias outras ferramentas de metais, né? Instrumentos agrícolas para ajudar. Então, as ferramentas agrícolas e outros instrumentos começaram a ficar bem mais úteis e bem mais resistentes quando começaram a ser feitos de metal. Armas e armaduras, que eles começaram a ter que proteger seu próprio território, tá? E também ornamentos, enfeites, pulseiras, brincos, colares. As mulheres começaram a descobrir aí essa nova forma também de se enfeitar. E os próprios homens também. Às vezes, homens, né, com alguns ornamentos significava algum poder a mais, certo? Porque quem tinha o domínio do fogo e o domínio do metal e tudo isso era muito importante naquela época. Porque era uma coisa que o homem conhecia, mas não eram todos que sabiam fazer. Então, quem tinha esse conhecimento era muito valorizado naquela época. Então, era até visto como um rei na época. E daí veio também a Idade Média, que vai vir uma história mais para frente aí, que veio aqui de origem de toda essa história, tá certo? Bom, é isso, tá? Aí tem um segundo mapa que eu preparei para vocês, que é da megafauna brasileira. Esse mapa eu não vou comentar aqui nesse vídeo, são só algumas curiosidades. Vocês fizeram pesquisa sobre esses animais, teve lá aquela atividade de colar, né? Colocar os colantes de acordo com a descrição de cada um. Aqui são só algumas curiosidades. É interessante vocês escolherem um animal específico, estudar essas curiosidades, que pode ser que eu pergunte alguma coisa sobre isso na nossa avaliação, tá bom? Beijos e até a próxima aula.